Pessoal, voltando aqui para a gravação, tá? Desculpa o erro. Então, só voltando aqui, vou compartilhar a tela com vocês de novo. Então, continuando aqui o raciocínio, o erro da área, né? Erro da área propagada, da área da base propagada para o cilindro. Para o cilindro. Cilindro maciço também, ó, aquele que não tem nenhum furo vazado, que não tem nenhum furo vazado no meio dele. Então, vai ser igual aqui. A área absoluta vezes 2, vezes a incerteza do paquímetro dividido por R. Aí, lembra, a área foi calculada, né, como a área da base. 1083,73 milímetros quadrados. 2 é 2. O erro do paquímetro é aquela incerteza dele, que são 2 centésimos. E o raio que nós tínhamos chego era de 16,46 milímetros para a base. Fazendo as substituições necessárias, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Vou colocar um novo slide, vou aproveitar a equação. Então, o cálculo aqui dessa área da base vai ser equivalente, do erro da área da base, vai ser equivalente a quem? Sigma A, que vai ser a área vezes 2 sigma R sobre R. Então, vai ser igual a 1083,73 milímetros quadrados, vezes 2, vezes 0,2 milímetros, dividido por 16,46 por 16,46 milímetros. Deixa eu só apagar aqui. 16 milímetros e 46 centésimos, né? Que é assim que se faz a leitura. Milímetro simplifica com milímetro e nós vamos encontrar que o erro da área, né? A incerteza da área vai ser igual a 1083,73 vezes 2,2 dividido por 16,46, que vai ser igual a quem? A 2,63, pode colocar 63 mesmo, milímetro quadrado. Só conferir os cálculos aqui, rapidinho. 1083,73 vezes 2 vezes 0,02 dividido por 16,46, exatamente. Então, o que nós vamos ter? Que a área absoluta, né? Então, a leitura da área da base vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1083,73 mais ou menos o erro que nós encontramos, 2,63 milímetros quadrados. Deixa eu só confirmar aqui. E aí, pessoal, o intervalo de confiança, o que vocês vão colocar aqui? Pega o intervalo de confiança para essa medida. E nós vamos ter que esse intervalo de confiança é quanto? Vai ser igual a área, 1083,73 menos 2,63 até 1083,73 mais 2,63. Esse daqui vai ser o intervalo de confiança para a área da base do cilindro que nós encontramos. Só lembrando vocês, né, como também devia ter feito no outro exemplo, mas é só pegar 1083,73 e subtrair com 2,63. Então, vai ficar que esse intervalo de confiança vai ser igual a 1083,73 menos 2,63, 1081,1.
até, lembra que o ponto e vírgula aqui é até 1083,73 mais 2,63. Deu erro aqui. 1083,73 mais 2,63. Então, 1086,36 milímetros quadrados. Então, esse é um intervalo de confiança que vocês têm, de 1081,1 milímetro quadrado até 1086,36 milímetros quadrados para o cálculo da área da base do cilindro. No caso do volume, pessoal, também vamos ter que aplicar essa lógica de propagação de erro. Como que vai funcionar? Vou aplicar aqui, vou introduzir um novo slide. Então, para aplicar essa lógica da propagação de erro, o que nós vamos fazer aqui para o cilindro? Vou aplicar mais um, sinceramente preciso. Então, o que vocês vão fazer? Vamos calcular aqui. Cilindro, então, cálculo do erro propagado do cilindro, do volume do cilindro. Então, tá, vamos calcular o erro propagado pelo volume do cilindro. Daí, deixa eu só inverter aqui, que eu tinha feito errado. Então, o que você vai ter? Que o volume dele é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Então, quando for aplicar o erro, vai ficar quem? Ln de V é igual a Ln de π, mais Ln de r ao quadrado, mais Ln de h. Tá. Aí, lembrando, Ln de V, sigma V sobre V. Erro de volume, que é quem você quer encontrar, dividido pelo volume absoluto, que é quem você já encontrou, né? Na medida do volume absoluto, quando você fez o πr ao quadrado vezes a altura. Ln de π é zero, porque você vai ter que a incerteza de π sobre π, a incerteza de uma constante que não existe, dividido por π. Tombo 2, Ln de sigma, a Ln da incerteza do raio sobre o raio, mais Ln da incerteza da altura sobre a altura. Aí vamos lembrar quem é quem. Bom, sigma V, que é o erro de V, é o que eu desejo encontrar. Erro do volume. Pessoal, não confundam o V de volume com velocidade. Esse daqui é figura geométrica, então é volume que eu estou falando. V, nós já fizemos os cálculos. Vai ser 44.758,05 milímetros cúbicos. R, você também sabe quanto que é. É o raio, né? Raio externo. 16,46 milímetros. A altura, 41, nós chutamos um pouco mais com essas duas casas que você tem a precisão, 41,3 milímetros. Quanto mesmo o raio, a incerteza de R, mesmo a incerteza da altura, são iguais, porque foram medidas pelo mesmo paquímetro. Então, vai ser igual a 2 centésimos de milímetros. Agora, vai ser uma questão de substituir os valores, pessoal. Então, vou colocar mais um slide aqui, para a gente fazer as substituições apropriadas. E o que nós vamos ter? Deixa eu inserir aqui a caneta. Então, a incerteza do volume vai ser igual ao volume, só que daí esse volume vai ser multiplicado por 2 vezes a incerteza do raio sobre o raio, mais a incerteza da altura sobre a altura. Substituindo com os dados, o volume vai ser igual a 44.758,05 milímetros cúbicos, vezes, lembrem de colocar o parênteses na calculadora na hora que for fazer, tá? 2 vezes 2,02 dividido pelo raio, que é 16,46, mais a altura 41, desculpa, o erro da altura 0,02. Deixa eu tirar aqui que vai parecer 1 para vocês, e não é.
dividido por 41,3. Certo? Calcula primeiro quem está dentro do parênteses, certo? Aqui vai cancelar milímetro com milímetro, gente, e aqui também, tá? Então, o erro sempre é na ordem da unidade de medida do valor absoluto, ou seja, do volume. Então, calcula quem está lá dentro primeiro do parênteses, então vai ser 44.758,05 vezes. Aí, vamos calcular aqui dentro. 2 vezes 0,02, divide por 16,46, vai dar um resultado pequeno, não sei se vocês vão conseguir visualizar aqui. 2,43 vezes 10 a menos 3, aí mais, abre parênteses, 0,02 dividido por 41,3, fecha parênteses. Então, vai ficar igual, vai ficar esse valor do erro vezes 2,914395159 vezes 10 a menos 3. Aqui, pessoal, vocês ainda não arredondam, tá? Agora, multiplica pelo valor absoluto, 44.758,05. E aí, você vai ter que esse erro do volume, deixa eu só introduzir aqui. E esse erro do volume aqui vai ser igual, deixa eu colocar antes aqui também suma da minha calculadora, né? A 130,44 milímetros cúbicos. No resultado final, vocês podem arredondar o erro, certo? Portanto, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Que o volume V do cilindro, desse cilindro específico que foi medido, equivale a quanto? Esse volume V vai ser igual a 44.758,05 mais ou menos 130,44 milímetros cúbicos. E o intervalo de confiança vai ser igual a quem? Vai ser igual a 44.758,05 menos 130,44 até 44.758,05 mais 130,44, tudo em unidade, aqui também é portado, mas tudo em unidade de milímetro cúbico, pessoal. Só vou jogar aqui, né? Então, esse volume vai ser igual aqui, 44.758,5 menos 130,44 vai ser igual a 44.627,61 até, ponto, vírgula, até no intervalo de confiança, 44758,05 mais 130,44. Então, 44758,05 mais 130,44. Ele não está fazendo. Quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito 44.888,49 também milímetros cúbicos. Então, esse vai ser o intervalo de confiança que você vai garantir da sua medida. Entre 44.627 milímetros cúbicos até 44.888 milímetros cúbicos. Pessoal, tem objeto que vai ser vazado. É tipo aquele pezinho do laboratório que eu mostrei para vocês. Deixa eu só lembrar aqui. Teve um probleminha nos meus slides que não sei se perceberam, mas é tipo esse objeto aqui, ó, o peso de laboratório. Então, às vezes ele vai ter um diâmetro externo, às vezes ele vai ter um diâmetro externo e um diâmetro interno. Nesse caso do objeto de laboratório, o que nós tínhamos? O diâmetro interno e o diâmetro externo, certo?
O diâmetro externo foi medido no... qual dos slides? Aqui, nesse primeiro slide. Então, você tinha que o diâmetro externo desse pezinho de laboratório era 25,10, mais ou menos 0,02. E o diâmetro interno que foi medido no pezinho é igual a 5,10, mais ou menos 0,02. Lembrem que diâmetro interno sempre é menor do que o externo, tá? Porque está com as facetas para dentro. Bom, eu acho que eu não cheguei a medir a altura do pezinho naquele caso. Só que vamos fingir que a gente tem essa altura, por exemplo, né? Então, o que você tem que fazer? Quando você vai fazer o cálculo de um objeto vazado, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que considerar tanto a área quanto o volume dele. Então, eu medi a altura, a gente tem que fazer a leitura dela. Assim. Então, vamos começar pela área. Bom, diâmetro externo, já tenho, vou anotar aqui para a gente não esquecer, 25,10. E aqui é 0,02. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar, não. Deixa eu arrumar aqui. Faltou umas casas. Tá, então 25,10 mais ou menos 0,02. Aí, o que você vai fazer? Você tem que dividir 25,10. Tu divide por 2. Então, vai ser igual a 12,55. Por que divide por 2 mesmo? Para encontrar o raio. Lembra, esse daqui é o diâmetro. E esse daqui é o raio, tá? Então, você tem diâmetro, você tem raio. Então, você divide por 2, vai ficar 12,55, mais ou menos 0,02. Cálculo do raio do diâmetro interno. Então, a gente tinha anotado lá 5,10. 5 milímetros e 10 centésimos. Divide 5,10 por 2, tá? Lembra que raio é diâmetro dividido por 2, seja ele externo ou interno. Então, 5,10 dividido por 2 vai ser igual a 2,55, mais ou menos 0,02. Beleza. Daí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Bom, vamos medir essa altura, né? Que é o que falta no nosso elemento. Vou ampliar aqui. Lembra de como você mede a altura? Isso aqui eu não sei porque que está aqui. Mas, ó, ela está entre 2 e 3 milímetros. Então, a altura vai ser igual a 3 milímetros. Vamos procurar agora os inteiros. 2 não, 4 não, 5, 6 talvez, 7, 8 ou 9. Vou expandir a figura de novo. Para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui, olha, o 0 está entre o 2 e o 3, na verdade. Então, deixa eu escrever aqui. Então, a nossa altura vai ser igual a 2, não é 1, a gente estava entre o 7, o 8 e o 9, né? Parece que é um pouco mais o 9. Então, 2,9, e aqui olhando para essas 4 casas decimais, me parece que a terceira está mais apropriada. Então, a nossa altura vai ser de 2,96 milímetros. Então, aqui eu fiz a leitura da altura, vou anotar. 2,96 milímetros. Beleza, pessoal. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, vamos passar os dados primeiros desse cilindro que foi vazado, né? Esse pezinho de laboratório a gente pode considerar como um cilindro. Então, ó, o raio, o diâmetro interno então, ó, φ externo
é igual a 25,10 mais ou menos 0,02. Portanto, o raio que interessa vai ser igual a 12,55 mais ou menos 0,02 milímetros. Perfeito. Daí, o que nós vamos ter também? Diâmetro interno é igual a 5,10 mais ou menos 0,02 milímetros. Portanto, o raio que nos interessa vai ser igual a 2,05 milímetros. Desculpa, 2,55 milímetros. E a altura, pessoal, vai ser igual a quem? Vai ser igual a, que acabou de medir, 2,96 milímetros. Então, aqui destacado em vermelho, com esses quadradões, esses retângulos tortos, vai ser os dados que nós nos interessamos. Esse também tem o mesmo erro do paquímetro, né? Cálculo de área, então, pessoal. Para ver a área, lembre a área da base do cilindro, qual que ela é. Então, fazer o cálculo da área. Se fosse um cilindro totalmente maciço, o que você ia ter? Você ia ter πr ao quadrado. Agora, você também tem π, só que aí você tem o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, o que você vai fazer aqui? Esse daqui é o raio externo, acho que eu esqueci de mencionar. Vamos chamar de externo, e esse daqui é raio interno. Esse raio externo, pessoal, vamos substituir os dados agora, né? Então, nossa área vai ser igual a π, raio externo ao quadrado vai ser 25,10 milímetros ao quadrado, menos 2,5, desculpa, é o raio, não o diâmetro. Então, vai ser igual a 12,55, né? Isso. 25,10 dividido por 2, 2,55. 12,55 ao quadrado, mais menos 2,55 ao quadrado, milímetro quadrado. Perfeito. Daí, o que nós vamos ter aqui? Que a área, pessoal, vai ser igual a quem? A π, 12,55 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 157,5025 menos 2,55 elevado ao quadrado, 6,5025. Pessoal, de novo, deixa para fazer qualquer arredondamento só no final, tá? Então, a nossa área vai ser igual a π vezes essa diferença aqui, 157,5025 menos 6,5025. Opa. Então, a nossa área aqui vai ser equivalente a 151 vezes π, que vai ser igual a 474,38 metros quadrados. Milímetros quadrados, desculpa. Esse daqui vai ser o cálculo da área que nós temos da base, calculando pela diferença da área externa com a área interna. Diferença aqui tem o sinalzinho de menos, tá? Cálculo do volume, então. Então, deixa eu só anotar a área absoluta, 474,38 milímetros quadrados. Volume. Mesma situação. Você tem que lembrar que o volume do cilindro, né?
Pessoal, eu estou dando o exemplo do cilindro, mas essa parte do descontar o raio ao quadrado externo com o interno vale para qualquer geometria, tá? Se fosse uma esfera, ia ser 4πr ao quadrado. Então, você tem que multiplicar 4π vezes o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, vamos pegar aqui. O volume normal do cilindro é 4/3 de πr ao cubo. Então, como que vai fazer aqui? Vai ser o raio externo ao cubo menos o raio interno ao cubo. Então, esse vezes a altura. A altura é a mesma para... desculpem, agora eu confundi com a esfera. Falei da esfera. Vai ser igual a πr ao quadrado, que é a área da base, do cilindro. Então, vai ser π vezes o raio ao cubo externo menos o raio ao cubo interno vezes a altura. Então, daí, pessoal, o que vocês vão ter aqui? Aqui é raio ao quadrado e aqui é raio ao quadrado, que é o raio da base. Lembra, ó, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou ter que multiplicar π vezes o raio ao quadrado externo menos o raio ao quadrado interno vezes a altura, que é a mesma para os dois. Então, é como se eu estivesse pegando a área da base e multiplicando pela altura. A área da base você já tem, são os 474,38 milímetros quadrados. A altura também foi medida, 2,96 milímetros. Então, portanto, o volume, pessoal, multiplica aqui, vai ser igual a 1.404,15 milímetros cúbicos, que é o valor do volume para esse cilindro vazado. Então, o volume vai ser igual a 1.404,15 milímetros cúbicos. Daí, o que mais você vai fazer? Bom, agora tem que calcular o erro de novo, né? Então, vamos adicionar aqui. Calculando o erro. Então, vamos calcular o erro aqui do nosso cilindro vazado. Então, na hora de calcular o erro, vamos fazer o seguinte: calculando o erro da área do cilindro. Esse erro, pessoal, é quem? A área vai ser igual a... Lembra que ela é π, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado. Portanto, o erro dela, usando a propagação de erro, vai ser igual a quem? A incerteza de A sobre A, que vai ser igual a incerteza de π sobre π, mais vamos colocar a questão dos LNs antes de já abreviar. Aí eu acho que quem não entendeu consegue entender melhor. Então, vai ser igual ao LN de A, que vai ser igual... Deixa eu só mudar aqui. Então, vai ser igual aqui, pessoal. Ln de A, que vai ser igual a Ln de π, mais Ln de raio externo ao quadrado, mais, lembra que erro se soma, mesmo que na matemática tenha um sinal negativo, erro se soma em laboratório, sempre, mais Ln do raio interno ao quadrado. Então, lembrando da escrita, né, para LN em física experimental, que é o erro dividido pelo valor absoluto. Então, o que vamos ter aqui? Que no lugar de Ln de A, vai ser igual a quem? O erro de A, que aqui nós queremos encontrar, dividido pelo valor absoluto da área. Então, vai ficar o erro de A sobre A, que vai ser igual ao erro de π sobre π, isso aqui cancela, mais o erro de r ao quadrado, aí o 2 tomba, então vai ficar o erro do raio externo dividido pelo raio externo, mais o erro do raio, duas vezes o erro
do raio interno dividido pelo raio interno. Aí você começa a fazer as substituições. A área você conhece, 474,38 milímetros quadrados. A incerteza de R vai ser igual, externa, vai ser igual a 0,02 milímetros, que é a incerteza do paquímetro, e vai ser igual à incerteza do raio interno também, que é o erro do paquímetro. Isso daqui, lembrem bem, é o erro do paquímetro, são os 2 centésimos. O raio externo são os 12,55 milímetros. E o raio interno são os 2,55 milímetros. Aí, o que você vai fazer? Substituir os dados agora. O erro de A, que é quem você quer encontrar, o erro da área, vai ser igual a área vezes 2 vezes o erro do raio externo. Como os dois tem 2 tanto aqui quanto aqui, você pode colocar o termo para fora do parênteses. Então, vai ser igual ao erro do raio externo dividido pelo raio externo, mais o erro do raio interno dividido pelo raio interno. Então, a incerteza de A, pessoal, vai ser igual à área dele, que são 474,38 milímetros quadrados, vezes 2. Raio externo vai ser igual a... Cadê o raio externo? É 0,02 dividido por 12,55, milímetro cancela com milímetro, mais 0,02 dividido por 2,55, milímetro cancela com milímetro. Aqui dentro as unidades de medida sempre se cancelam, do parênteses. Então, a incerteza de A vai ser igual a 0,02 dividido por 2,55, mais 0,02 dividido por 2,55, então vai ser igual a 474,38 vezes 2, vezes 9,436762753, vezes 10 a menos 3. Faz os cálculos que ainda faltam. E aí você vai ter que a incerteza de A vai ser igual a 8,95 milímetros quadrados. Portanto, né, o que você vai ter aqui? Que na hora de escrever, você vai ter que escrever o seguinte, que a área vai ser igual a quem? Vai ser igual a o valor absoluto dela, a leitura da área. Então, vai ser igual a 474,38 milímetros quadrados, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui, dei uma adiantada na escrita. Mais ou menos, qual que é o valor aqui? 8,95 milímetros quadrados. Portanto, pessoal, a área vai ser igual a quem? 474,38. Você faz o intervalo de confiança, vou deixar para vocês fazerem isso. Menos 8,95 até 474,38 mais 8,95 milímetros quadrados. E aí, conseguimos achar, então, a área e o intervalo de confiança dela, né? Por o cilindro vazado. Para o volume, o que nós vamos ter aqui? Então, olhando para o volume, nós vamos ter o seguinte. Volume
do cilindro vazado. Então, você considera como um erro propagado. Nesse caso aqui do volume do cilindro vazado, o que você vai ter? Então, você vai ter que o volume é π, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado, vezes a altura. O erro do volume é quem? Ln de V, que é igual a Ln de π, mais 2 vezes Ln do raio externo, mais 2 vezes Ln do raio interno, mais a altura dele, Ln da altura dele. Aí lembra da notação. Ln de V é quem? É incerteza de V sobre V, que é incerteza de π sobre π, que é zero, que a incerteza de π não existe, mais 2 vezes a incerteza do raio externo sobre o raio externo, mais 2 vezes a incerteza do raio interno sobre o raio interno, mais a incerteza de H sobre H. Aí você vai substituir os valores. Então, a incerteza de V, que é o erro de V, vai ser igual a V vezes 2 vezes a incerteza do raio externo sobre o raio externo, mais 2 vezes a incerteza do raio interno sobre o raio interno, mais a incerteza de H sobre H. Agora não pode colocar o 2 em evidência, porque você não tem 2 na incerteza de H. Substitui os valores, pessoal. V é quem? 1404,15 milímetro cúbico. Raio externo vai ser igual a quem? 12,55 milímetros. Raio interno, 2,55 milímetros. Altura, H, 2,96 milímetros. Erro do raio externo é igual ao erro do raio interno, que é igual ao erro da altura, porque foi medido pelo mesmo paquímetro. Então, 2 centésimos de milímetros. Substituindo aqui, nós vamos ter que esse volume, 1404,15 milímetros cúbicos, vezes, aí você coloca entre parênteses para calcular, 2 vezes a incerteza, dividido por 12,55 milímetro quarto com milímetro, mais 2 vezes a incerteza do raio, dividido por 2,55, mais a incerteza aqui também do raio, dividido pela altura, que são 2,96. Calcula todo mundo que está dentro do parênteses primeiro. Então, vai ficar 2 vezes 0,02 mais 2,55. Lembrem, pessoal, de colocar o parênteses nas suas medidas. Então, que vocês vão ter aqui? Que esse... Deixa eu calcular. Vou colocar mais um slide, tá? Então, vocês vão ter aqui que o volume, né? O erro do volume vai ser igual ao volume vezes o que estava dentro do parênteses. Então, vai ser igual, já substituindo os valores. O volume dele, que é 1404,15 milímetros cúbicos, vezes 0,025630282 282, aqui eu não tenho unidade de medida. Então, aqui você não abrevia. Agora, quando você multiplicar pelo volume, aí você pode arredondar. Então, vai ficar que esse erro do volume vai ser igual a 35,99 milímetros cúbicos. E, portanto, a sua leitura, né, do volume é igual a quem? Vai ser igual a 1404,15 mais ou menos 35,99 milímetros cúbicos. Aí você faz um intervalo de confiança. E aí vocês terminam de calcular em casa.
que vai ser igual a 1.404,15 menos 35,99 até 1.404,15 mais 35,99 milímetros cúbicos. Daí, pessoal, essa parte aqui que eu tinha colocado, né, quando você vai calcular o volume, nada mais é do que você calcular a diferença dos raios mesmos, que é o que a gente fez aqui. Raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado vezes altura. Pode usar já essa equação, que vai estar um pouco mais prática para se fazer, mais direto. Pessoal, no próximo vídeo, então eu vou só fazer uma demonstração, né, da conversão de milímetro quadrado para metro quadrado, de milímetro cúbico para metro cúbico. Então, até mais, pessoal!